Foi. Começou. Começou a gravação. 2, 3. Só tem 4 pessoas aí. Mas vamos começar devagarzinho. E aí, também como vai ficar gravado, né? O importante é vocês participarem. Mas se o pessoal não retornar, pelo menos vai estar gravado. Vamos lá, gente. Essa parte de traumas específicos, como eu falei, né? Ela inclui o trauma craniano, torácico, abdominal, né? E as características de cada um deles, né? Então, o TCE, que é o traumatismo crânioencefálico, tá? Né, sempre que a gente pensar em qualquer tipo de trauma, na frente da cabeça, do lado, atrás, qualquer parte da cabeça, a gente já inclui como TCE, tá? A gente pode falar que é um TCE leve, né? É um TCE grave, mas sempre qualquer trauma de cabeça a gente já inclui como TCE, tá? Então, as lesões, elas podem acontecer direto, né? Na cabeça, direto no crânio, né? Ou aquelas lacerações que a gente vê em couro cabeludo, ou a própria fratura, né? Tem gente que fratura realmente o crânio, ou a lesão, ou pode acontecer uma lesão do cérebro contra o osso, né? Então a gente tem 2 mecanismos, ou é a lesão direta, né? Na cabeça, que é o que a gente vê aí de fratura, de laceração, ou a gente tem a lesão que é uma coisa mais interna, que é do cérebro no osso, no crânio mesmo, tá? Deixa eu ver se o povo tá chegando. O povo tá chegando nada, olha só, cadê essa gente? Todo mundo no grupo já visualizou. Menina, olha, eu vou pegar essa gente semana que vem. Vamos lá. Então, essas situações, a gente tem o que a gente chama de lesão primária, que é naquele momento ali, né? Já tô vendo, já aconteceu. E tem a lesão secundária, né? Que vai ser depois. Tanto que as pessoas dizem assim, fulano vai ter que ficar em observação. Teve um trauma de crânio e tal, vai ter que ficar em observação porque vomitou, porque alterou o nível de consciência, então vai ter que ficar em observação. Então, a gente tem a lesão primária, que é aquela logo assim, que aconteceu, a gente está vendo, e a gente tem a lesão secundária, que é a lesão que pode aparecer depois. Elane, quanto tempo? Pode aparecer até 6 horas depois, tá? Então, por isso é que muitos pacientes, eles acabam em observação por conta disso, para ver se vai aparecer essa lesão secundária, que vai ser por conta da diminuição de oxigênio ali naquele cérebro, tá? Que é o que está escritinho aqui no texto. Tem alguns sinais que vão dizer que tem alguma coisa muito grave ali, tá? E alguns, é o que está escritinho aqui em vermelho, né? Os sinais de alerta, que é o nível de consciência alterado, sangramento no ouvido ou nariz, convulsão, vômito e trismo, tá? Então, a gente sempre pergunta para o paciente assim, vomitou? Desmaiou? Né? A gente sempre pergunta esse tipo de coisa para o paciente, para a gente identificar se tem algum sinal de gravidade ou não, tá? Então, o sangramento pelo ouvido a gente vai chamar de otorragia, e o sangramento no nariz tem nomenclatura, são duas, tá? A gente pode chamar de epistaxe ou pode chamar de rinorragia. Show? Preciso colocar aqui ou pode ser no chat? Ó, rinorragia ou epistaxe. Que é o sangramento no nariz. E do ouvido é a otorragia, tá? Não vou colocar aí porque já estamos, né, já sabemos. E aí tudo aqui a gente sabe. Trismo todo mundo sabe o que é, todo mundo lembra, né? Quando a mandíbula maxilar ficam
travados, tá? Isso é o que a gente chama de trismo, que é o que impede a gente, inclusive, de acessar uma via aérea avançada do paciente. Os sinais, né, gente, eles vão variar, né? O paciente, ele pode ter uma lesão que eu tô vendo, pode ter aqueles sinais de gravidade. Muitas das vezes ele tem a lesão que eu estou vendo, mas não tem sinal de gravidade. Isso é muito bom, tá? Ele só tem um corte. Agora, o paciente que tem uma fratura, que eu estou vendo que afundou essa parte frontal, né? A parte frontal, que é a parte da frente da cabeça. Então, a gente tem as regiões, né? Quando a gente vai escrever, a gente escreve as regiões, região frontal, temporal, parietal e occipital, tá? Desse slide que eu estou mostrando aqui agora, é o que a gente chama de um trauma, né? O que mais acontece em trauma em região occipital, que é o que a gente chama de base de crânio, tá? É a região occipital, lá atrás da cabeça, base de crânio. É uma das lesões, né, mais sérias e um sinal tardio, né, ó, surge algumas horas após o trauma, tá? Quando é trauma de base de crânio, vai surgir bem depois. Agora, se foi um trauma direto, o hematoma ele vai aparecer logo, bem mais rápido, tá? Que aí é um trauma direto na órbita. Mas se é base de crânio, região occipital, esses olhos roxos aqui com hematomas é um sinal tardio que vai aparecer horas depois, tá? E é o que a gente chama de olhos de guaxinim, né? Tem aqui o desenhozinho do bichinho, e é o que a gente caracteriza, né, no paciente, olhos de guaxinim, que é um sinal tardio da fratura de base de crânio. Beleza? Tardio, porque vai surgir bem depois. Agora, se é uma lesão direto na face, esse hematoma periorbital, tá vendo? Em volta da órbita, em volta dos olhos. É assim que a gente escreve, hematoma periorbital. Ele vai aparecer na hora se for um trauma direto, tá? E horas depois se for um trauma de base de crânio. Show? Aqui a gente tem a concussão, né? E a contusão. Ou seja, Elaine, o que tem assim de diferente, né? Aqui é quando concussão é quando o cérebro, né, houve o trauma na cabeça, mas o cérebro ele não teve danos anatômicos, né? Não aconteceu nada demais com ele. Um exemplo disso aqui é quando o cérebro ele é sacudido dentro da cabeça. Ele só foi saculejado, mas ele não bateu na estrutura óssea, tá? Então, um exemplo de concussão é isso, quando o cérebro ele chacoalha só dentro do crânio, mas ele não bate no osso. Já a contusão cerebral tem como exemplo quando esse cérebro ele bate no osso. Olha, está escrito, ó. Quando o parênquima cerebral entra em contato com protuberâncias ósseas na base do crânio. Então, assim, eu quero só que vocês saibam, tá? Diferenciar, né? Pelo menos com um exemplo, esses dois. A concussão, ela é mais branda em relação à contusão. A concussão, um exemplo, é quando o cérebro ele chacoalha ali dentro, mas ele não bate no osso, né? Não bate nenhuma estrutura óssea e ele não tem dano ali no seu, né? Na sua anatomia. Já a contusão, ela é mais séria em relação à concussão. E aí, um exemplo é quando esse crânio, né? Quando o cérebro bate no crânio, que é o osso mesmo. Beleza, gente? Então, gostaria só que vocês soubessem diferenciar em relação à gravidade a concussão da contusão. A concussão, ela é mais tranquila, mais branda em relação à contusão, né?
contusão, contundiu, bateu, tá? Então, na contusão, um exemplo é o cérebro batendo no crânio, no osso. E na concussão, um exemplo é quando ele se mexe, ele chacoalha dentro da cabeça, mas não tem dano à sua anatomia, beleza? Só gostaria que vocês soubessem pelo menos essa diferença, tá? Porque se eu perguntar para vocês, gente, me dá aí um exemplo de TCE, o que o paciente vai apresentar? Ah, várias coisas ele pode apresentar. Ele pode apresentar lesão aparente, alteração do nível de consciência, alteração como, Elona? Ele pode estar agitado, ele pode estar desmaiado, ele pode estar N coisas. Tudo em relação ao TCE, tá? Pode vomitar. Então, entre esses dois exemplos, né, eu gostaria que vocês soubessem, né, pelo menos qual que é o mais grave, qual que é o menos grave, né, e do exemplo de cada um. E o que eu tinha falado com vocês, né, que quando a gente tem, você vê que aqui a gente tem uma confirmação de hipertensão intracraniana. Eu estou vendo na tomografia. Aqui está mais cheio, né? Está mais cheio de líquido. Olha o que está escrito: ventriculomegalia. Tá grande o ventrículo, tem sangue aqui dentro. E aqui o ventrículo ele está no tamanho normal. Aqui eu tenho confirmação, porque eu estou vendo a tomografia. Então, a tomografia aqui está mostrando que tem realmente um caso de hipertensão intracraniana. Agora, no socorro é difícil a gente identificar, tá? Então, se a gente já pudesse identificar no socorro rapidamente que tem sinal de hipertensão intracraniana, a gente teria que colocar essa vítima com a cabeceira elevada para diminuir essa pressão, certo? Porque imagina, com a cabeça toda deitada, o sangue vai ficar mais naquela zona. Quando eleva, diminui a pressão dentro daquele crânio. Beleza? Entendido, gente? Então, se eu perguntar para vocês no socorro, se o paciente tiver sinal, né, tiver apresentando sinais de hipertensão intracraniana, ele deve ser transportado com cabeceira elevada e não todo deitado na prancha igual aqueles outros pacientes. Mas é uma coisa que é muito difícil da gente diferenciar, certo? Tudo bem até aí? Beleza? Vamos lá. Cadê? Me perdi. O trauma na coluna, né, que é o que a gente chama de trauma raquimedular, né? Principalmente, né, lembra que a gente viu lá naquele slide? Se o paciente disser que tem dor, né, agora se a gente observar, né, alguns sinais que estavam lá e também estão aqui, a gente já pode dizer que é um risco, sim, dele estar com a coluna com algum trauma ali naquele local, tá? Então, a gente precisa também saber, primeiro de tudo, se ele tem algum problema na respiração, na circulação e no nível de consciência e na coluna propriamente dito, tá? Na coluna propriamente dito, trauma direto, né? Se ele tem TCE, eu vou com certeza colocar colar nele. Ele é um paciente com risco altíssimo de estar com uma lesão. Então, eu vou colocar colar nele. Ou um trauma supraclavicular, ou seja, aqui quebrou a clavícula, né? Então, significa que ele teve trauma importante por aqui, onde nós temos a presença da coluna cervical. Dor ou sensibilidade na coluna. Ah, tô sentindo um formigamento. Ah, não tô sentindo dormente. Tudo isso é indicativo. Isso aqui é sinal, né, no ABC, hipotensão, bradicardia. Priapismo. Deixa eu só ver uma outra coisa aqui. Antes do priapismo, a gente vai acrescentar aqui, ó, alteração de mobilidade em membros inferiores ou membros superiores. Ou seja, o paciente que não consegue mexer a perna ou não consegue mexer o braço, ele também é um indicativo de que pode ter ali um trauma raquimedular, um trauma na coluna, tá?
Ó, coloquei aqui em vermelhinho, porque isso é fácil, eu posso pedir para ele. Levanta a perna. Não consigo. Dobra a perna para mim. Não, não consigo, não estou sentindo a perna. Uma outra coisa que a gente tem, eu vou botar mobilidade, vou botar aqui sensibilidade também. Ah, Elane, como que eu posso avaliar essa sensibilidade? Posso apertar o dedão dele, o dedão do pé dele, posso pegar a caneta e passar no pé dele para ver se ele está sentindo. Então, se eu identifico que ele não consegue mexer a perna, ou ele não está sentindo, que eu estou com a mão no pé dele, ou passando uma caneta, isso é um sinal de alerta que pode haver um trauma aí de coluna, tá? Imobiliza esse cara. Colar, prancha, beleza? E o priapismo, gente, é quando tem, assim, não é muito comum de acontecer, tá? Mas é em casos de lesões graves na medula, e aí as terminações nervosas no homem fazem com que ele fique com essa ereção, né? O priapismo, ele é uma ereção decorrente ali do desvio do fluxo de sangue e alteração nervosa, tá? E aí o paciente ele fica ereto mesmo e às vezes a pessoa, né, não pode banalizar ou simplesmente levar num tom de brincadeira, né, numa situação que é uma situação séria que pode estar indicando que ele tem um trauma medular importante, beleza? Tudo indo? Trauma de tórax, a gente tem, né? O trauma de tórax, ele pode ser aberto ou fechado, né? E ele pode ser simples, o nome mesmo está dizendo, né? Ele pode ser simples ou ele pode ser hipertensivo, tá? O simples, o nome está dizendo, ele vai ter alteração ali, né, da ausculta, vai estar estranho, o paciente vai estar com desconforto, né, não vai estar dispneico, taquipneico, sente dor. Já no pneumotórax hipertensivo, os sinais, eles são mais graves, tá? Ó, tá dizendo aqui, entrada de ar no espaço pleural e aumento da pressão. Ou seja, o ar, ele entra tanto ar que aumenta a pressão e ele não tem para onde sair. Por isso é que a gente chama de hipertensivo, tá? O ar, ele fica acumulado dentro daquele pulmão e ele aumenta a pressão e piora o quadro do paciente, tá? Para resolver, tem que fazer uma descompressão, né? Uma punção com o cirurgião torácico para diminuir essa pressão, diminuir essa quantidade de ar. Pois bem, entre o simples e o hipertensivo é muito mais grave, olha aqui. Murmúrio vesicular diminuído ou ausente, desconforto intenso na respiração, comprometimento hemodinâmico, ele fica todo alterado, pressão, saturação, dados lá da gasometria arterial dele, porque não faz troca gasosa, aí altera tudo, pressão de gás carbônico, altera, a gasometria dele vai estar toda alterada, pH, tudo. Turgência jugular, né? Ou seja, a jugular, ela fica mais cheona. Por quê? Tem pressão, tá? Igual uma bola cheia explodindo, tá? Assim, falando a grosso modo, tá? O hipertensivo, ele é assim, tá lotadão e aí acaba, né? Um dos sinais é a turgência jugular. A jugular fica bem dura, né? Fica maior e aí é um dos sinais do pneumotórax hipertensivo. E um sinal tardio, né? Vai surgir só depois de um tempo, que é o desvio da traqueia, tá? A conduta médica foi o que eu falei, né? Vai precisar fazer uma punção para descomprimir esse tórax que está lotado, está com a pressão altíssima por conta de muito ar. Beleza, gente? Diferença entre um e o outro tá dando para ver aqui bem nítido, né? O simples e o hipertensivo. Show? O tórax instável, olha, o tórax instável, gente, é incrível da gente identificar. E quando a gente pega realmente o macete, né, a gente consegue ajudar o paciente.
Um dia eu fui ventilar um cara e não estava ventilando, não estava dando certo a ventilação. Eu fui identificar que ele estava com tórax instável. Porque na nossa respiração normal, a gente inspira, enche o peito, expira, deprime, enche, deprime. No tórax instável, a gente inspira, o tórax deprime, expira, expande, inspira, deprime, expira, expande. É totalmente ao contrário de uma respiração normal, fisiológica. E isso vai acontecer quando tem mais de 2 costelas quebradas, igual está no desenho aqui. O desenho tem 3, né? 1, 2, 3. 3 costelas quebradas. Então, o tórax instável ele vai acontecer quando tem mais do que 2 costelas e a respiração ela é ao contrário. Quando eu inspiro, ao invés de eu encher o peito, ele deprime. Expiro, ele expande, tá? E aí, nesse paciente, depois que eu identifiquei isso, foi que eu fui conseguir ventilar no ambu e ele saturar bem, porque até então eu ventilava e nada era, uma respiração bem maluca. Aí eu fui acompanhando e ele realmente estava com tórax instável e deu tudo certo. O hemotórax, a gente viu, né? Pneumotórax, não me lembro se eu falei. O pneumotórax é quando tem o quê? Ar, né? Quando tem ar. E o hemotórax é quando tem o quê? Sangue. O nome mesmo está dizendo. Hemo, tá? Pneumotórax, acúmulo de ar. Hemotórax, acúmulo de sangue. Show? E com esse sangue, né, lotando, né, tá lotado de sangue dentro dessa pleura, e aí esse sangue ele vai, né, ele vai ser todo direcionado para lá, né? E aí, o que que faz, Elane? Esse sangue tá todo lá. Ou faz a drenagem, né, que é o que vocês vão observar no estágio, que é a colocação do dreno de tórax, que vai drenar esse sangue, também o ar, sempre pensando, né, em como é que está o restante da hemodinâmica desse paciente, né, se ele tem sinais de choque, eu vou tratar os sinais de choque dele, ok? Vai ser só drenar, eu vou ter que fazer reposição volêmica, eu vou ter que cuidar da oxigenação, vou ter que dar oxigênio para ele, porque o sangue está todo preso aqui, então tem uma série de coisas a se fazer para tratar esse paciente, tá? Então vamos lá, no hemotórax tem esse sangue que fica acumulado aqui, né, no pulmão, e aí o paciente ele tem os sinais de choque, as jugulares aqui no hemotórax, elas vão estar colabadas. Por quê? Lá, o ar estava no pneumotórax hipertensivo. O ar, ó, expandindo, explodindo. Então, deixava a jugular túrgida, né? Ficava dura, cheia. Já que quando o sangue ele vai se acumular lá na cavidade pleural, lá naquele pulmão, né? O sangue foi para lá. Aí as jugulares, elas ficam meio que, né? Não fica totalmente, mas elas diminuem o calibre. É como se elas estivessem esvaziando porque o sangue está indo para lá, tá? Então, aqui também o paciente ele vai ter alteração na ausculta, ele vai ter, vou botar aqui embaixo, ó, ele vai ter respiração difícil, respiração alterada, vou botar assim. Pode ser dispneia, taquipneia. Vou tirar isso aqui, gente, ó, maciez a percussão. Vou tirar, tá? Então, a gente fica aqui, ó, a ausculta, né? Quando a gente colocar o estetoscópio lá, vai tá como se tivesse bolha, né? Não vou conseguir fazer a ausculta mesmo da inspiração e expiração do paciente. Vai estar como se fosse uma água, né? O líquido atrapalhando ali a ausculta. A respiração desse paciente não vai estar normal, lógico, né? Ou ele vai estar dispneico, ou ele vai estar taquipneico.
vai ter dor, né? Instabilidade óssea, por quê? No lado que acumular o sangue, pode ter uma assimetria. Ou seja, se o sangue está acumulando no meu pulmão direito, esse meu lado do tórax vai estar mais alto que o outro. É isso que essa última bolinha quer dizer, tá? Tudo bem até aí, gente? Show? Beleza? Já estamos já caminhando para o fim. E aí a gente tem, né? Nós vimos as duas situações. Pneumotórax, acúmulo de ar. Pode ser simples, né? Ou hipertensivo, né? Lembrando que o pneumotórax ele pode ser aberto ou fechado. Mas a gente tem o simples e o hipertensivo. O hipertensivo é o mais sério, né? Onde fica muita quantidade de ar e aumenta a pressão ali naqueles pulmões. E os sinais são mais graves do que o pneumotórax simples, né? Então, vai ser tudo agravado. E o paciente vai ter as jugulares túrgidas, né? Vai ter turgência jugular e, mais tardiamente, desvio de traqueia. Show! Vimos agora o hemotórax, né? Que é quando o sangue fica acumulado. Então, se o sangue está todo no local onde que não é o ideal, esse paciente ele vai estar sobrecarregando aqui. Esse paciente não vai estar respirando normal, ele vai estar, não vou conseguir fazer uma boa ausculta dele, ele pode sentir dor, né? E vai ter sinais de choque, né? Os sinais de choque que a gente vai ver mais para frente, mas é do choque hipovolêmico mesmo, porque o sangue está indo tudo para um local. E por isso, as jugulares agora, no hemotórax, elas vão estar mais murchinhas, tá? No pulmão, que está lotadão de sangue, ele deixa o tórax do paciente mais alto. Então, fica assimétrico, não fica na mesma direção. Um lado fica mais alto. E aí, a gente tem o tamponamento cardíaco, que aí aqui o sangue ele vai estar acumulado lá no coração, né? Vou botar em vermelhinho aqui, ó. Nós vimos no anterior que o sangue estaria acumulado no pulmão. E agora, no tamponamento cardíaco, o sangue vai estar acumulado no coração. O nome mesmo está dizendo, né? E aí, mais especificamente, no saco pericárdico, né? Que é uma das camadas do coração. E aí, vai dar tudo de alteração também, porque não é para ficar acumulado sangue ali naquela região, o coração vai ficar grandalhão, com aquele sangue todo ali, ele não vai conseguir fazer, né, a sua atividade normal, ele vai ter sinais de choque, né, taquicardia, hipotensão, bradicardia, não vai fazer a ausculta, né, não vai ficar boa, vai botar o estetoscópio ali, as bulhas vão estar abafadas, né, aquelas bulhas todas de Corocotroph, não é? Quem lembra? Corocotroph. Então, não vai dar para escutar as bulhas, né? Principalmente bulha 1 e 2. Não vai dar para fazer a ausculta bacana. E esse paciente, ele pode evoluir para parada, né? De tanto sangue que está correndo ali e o coração ele não vai conseguir fazer o bombeamento adequado, vai chegar uma hora que de tanto ele tentar bombear e não conseguir, né, suprir tudo, ele vai se cansar e vai parar, tá? Lembrando que a parada, gente, ela pode acontecer no choque em qualquer local de lesão. O coração ele pode parar. Por quê? Ele vai querer bombear, né, normal, na sua anatomia, vai contrair, bombear. Encheu, contrai, né, e vai. Se ele não está conseguindo fazer isso, né, o sangue está indo para outro lugar, não vai voltar exatamente, né, para passar pelos átrios e ventrículos normalmente. E aí o paciente ele vai parar, porque não vai ter, vai à falência. O coração vai fazer e não vai ter sangue suprindo o músculo cardíaco todo, beleza? E aí, Elaine, o que que faz nessas situações? Também procedimento médico vai fazer a drenagem, vai descomprimir, tirar
esse excesso de sangue, né? É um procedimento mais sério, né? Cirúrgico, para poder fazer a drenagem, descomprimir, tirar esse excesso de sangue aí do pericárdio, que não é o local onde tem que ficar acumulado o sangue. Show? Trauma de tórax, a gente tem que sempre, né? Muitas das vezes ele não vem sozinho, né? Só se for uma facada, um tiro, uma coisa assim. Mas geralmente ele vem acompanhado, né, de outros tipos de trauma. E aí a gente sempre prestar atenção nisso daqui, né? No nível de consciência, na respiração e na circulação. Estabilizar, né? Estricar, pranchar essa vítima. Ver se precisa de oxigênio, né? Sempre a gente tem um oxímetro, coloca o oxímetro nesse paciente. Ah, tá saturando bem, mas ainda está com falta de ar, tá dispneico. Bota o oxigênio para diminuir o gasto, né, desse paciente. Avaliar se vai precisar, né, do ambu, que é isso aqui, ó, bolsa, válvula, máscara, né? Bolsa, válvula, máscara, é tudo uma coisa só, tá? É o ambu. Show? Avaliar se ele vai precisar do ambu, por exemplo. Ah, ele tá na Venturi, mas não tá melhorando a saturação. Ambu. A gente avisa ele, para ele, quando a gente jogar, ele inspirar. A gente avisa e conversa com o paciente. Exame de pescoço, né? A gente vai buscar se essa jugular estiver túrgida, é um sinal de pneumotórax hipertensivo. Se essa jugular tiver murcha, tiver colabada, vai ser um sinal de quê? Hemotórax. Show? Que é a quantidade de sangue lá no pulmão. E aí avalia esse tórax, se tem alguma alteração, se um lado está mais alto que o outro, né? Se está deformado. A ausculta do tórax, a ausculta dos pulmões e do coração, né? Pulmonar e cardíaca. E fazer curativo oclusivo em feridas aspirativas. Elane, o que é isso? Se for um baleado, por exemplo, ou alguém que levou uma facada e tirou, esse curativo eu vou colocar e fechar. Por que eu estou colocando isso? Por que eu coloquei isso aqui no slide? Antes tinha um tal de curativo de 3 pontas. Eu não sei se quem já é da área já ouviu falar do tal curativo de 3 pontas. Era que fechava, né, os 3 lados e deixava um lado aberto para passar ar para passar ar por ali. Hoje, curativo é para fechar, tá? Curativo normal, igual a gente sempre fez, curativo oclusivo, tá? Tratar os casos, tratar o que em casos de sangramento? Tá sangrando, o que eu preciso prestar atenção? Se tem sinais de choque. Sempre prestar atenção nisso, tá? Se tiver sinais de choque, eu vou ter que fazer reposição volêmica e avaliar esse paciente, né, mais detalhadamente. Aqui esse desenho, isso aqui, né, nesse caso eu não posso retirar, tá? Isso aqui eu preciso embrulhar. Marilyn, preciso embrulhar, né, alguma coisa, uma atadura, colocar umas gases aqui em volta, porque isso aqui a gente não pode retirar. E aí eu teria que transportar esse paciente em decúbito ventral, ele é de barriga para baixo mesmo, dentro da viatura, tá? E se eu precisar colocar o acesso, eu vou colocar, né, posso soltar o braço dele e colocar o acesso. Para ventilar que seria mais difícil, né? Porque ele está de barriga para baixo. Então, o ideal é não retirar o objeto para não gerar lesões a mais, tá? Trauma abdominal, né? Pode ser um trauma fechado. Depois vocês leem aqui, ó. Tá? Mas é só dizendo se é por tiro ou por facada. Então, nós temos o trauma fechado, que é quando só bate, né? No corpo. E aí pode ficar ali uma marca, um hematoma, e é tão importante quanto o trauma aberto,
tá? O trauma fechado, ele... Cadê? Ah, tá aqui, ó. Era essa palavrinha que eu estava procurando. A equimose, ela é um hematoma, tá? E aí a gente precisa ficar atento. Isso, ó, legal. Ana Clara perguntou, e se ele parar? Arranca a faca fora e vira ele, tá? Enquanto não aconteceu nada disso, vamos levando do jeito que der. Agora, parou, arranca a faca, vira e reanima, beleza? Muito boa pergunta, Ana Clara. Então, o trauma abdominal, quando ele for fechado, ele vai aparecer muito o hematoma, que é o que a gente chama de equimose, tá? E pode estar duro também a palpação, pode estar rígido esse abdômen, tá? Então, a gente precisa cuidar. Na maioria das vezes, o trauma é fechado, tá? De acidente é trauma fechado. Então, vai estar durinho esse abdômen quando eu palpar, vai doer, né? Eu vou colocar aqui, ó, dor também, vou incluir a dor aqui. Então, ele pode ter o abdômen durinho, pode doer e pode ter o hematoma. E avaliar sempre, né? Se tem sinais de choque, sempre avaliação completa. Aqui está escrito isso, gente, ó. Avaliar respiração, circulação, nível de consciência, choque. Então, sempre o tal do ABCD, que é circulação, respiração e nível de consciência, e presença de sinais de choque, tá sudoreico, tá hipotenso, tá taquicárdico, tá? Sempre avaliar isso. Se tiver uma situação dos órgãos para fora, né? Que não é também constante da gente encontrar, tá, gente? Quando a gente encontra o paciente já está em óbito. Mas se a gente encontrasse um paciente com, né, as vísceras para fora, a gente não deve pegar, catar aquilo e tentar colocar no lugar, arrumar dentro da barriga do paciente, tá? A gente precisa proteger o que tiver por fora, geralmente é o intestino, né? Delgado é que fica, que é o maior, né? Então, a gente precisa proteger isso, né? O intestino todo, bastante gaze, bastante soro, né? E se tiver, né, um saco plástico, colocar, né, as vísceras dentro, né, do saco, junto com a gaze, junto com o soro fisiológico. Muitas das vezes as pessoas me perguntam se eu já precisei fazer. Não, nunca precisei fazer, tá? Sempre que a gente chegou, já estava em óbito, é uma situação muito grave mesmo, né? Um abdômen aberto com o intestino para fora. Então, mas se a gente tiver a oportunidade, a gente cobre, né, com gás e bastante soro e tapa para não necrosar. E vai estar tudo sujo, né, lógico, do chão, e aí a gente tenta ficar com tudo tapado ali, se tiver um plástico, ou pode improvisar com a manta, né, a própria manta térmica, a gente embrulha, né, e deixa tudo tapadinho ali para não necrosar. E a avaliação completa, se vai precisar de oxigênio, com certeza vai precisar de reposição volêmica, vou precisar ficar de olho nesse paciente, se ele parar, ou se ele rebaixar a saturação. Se eu puder, né, colocar a máscara laríngea, vamos colocar. E, gente, a intervenção vai variar de acordo, assim, não importa no trauma abdominal, no trauma torácico, só vai modificar o local do trauma e o que fazer. Tá aberto? Vamos cobrir com curativo. Tá fechado? Vamos avaliar e a conduta vai ser a mesma no TCE, no trauma de abdômen, enfim. Todos eles vão ser estricados, todos eles vão ser avaliados, nível de consciência, respiração, circulação, se precisa colocar uma reposição volêmica, ou colocar numa máscara Venturi, que é a mais simples, ou vou precisar do ambu e pedir para o paciente ajudar, ou eu vou colocar a máscara laríngea nele. Aí vai ser a avaliação e a conduta completa para o paciente. Não importa se o trauma é no tórax, no abdômen, tá? A gente está separando assim, é só para a gente poder olhar cada parte do corpo e o que acontece, mas a intervenção completa, ela vai daqui para cima. O paciente está desacordado, não está saturando bem, está todo escabufado, não importa se é o tórax ou o abdômen, a conduta é a mesma, tá? Fratura de pelve, né?
É uma fratura que é muito séria, né? Às vezes ela é até imperceptível, porque o paciente, ele, no meio da confusão, né, ele acaba nem sabendo relatar, mas muitos deles relatam. Então, quando alguém diz que está doendo o quadril, né, eu, assim, nem hesito. Ah, eu tô com uma dorzinha. Pode ser mínima. Tá sentado e tá com dor, eu coloco na prancha. Coloco a prancha do lado e deito ele e pronto. E aí a gente vai levando, vai avaliando ele clinicamente. Agora, não podemos dar mole. Uma dorzinha pode ser que essa fratura, que essa bacia esteja fraturada, tá? E aí observa tudo, gente, ó. Aqui tá tudo igual. Ó, observar a via aérea, como que tá respirando, se precisar colocar ventilação, avaliar sinais de choque, ó, ver se bota acesso, se bota reposição volêmica, imobilização correta, identificar outras lesões. Aqui, SSVV são sinais vitais, tá? Então, fratura de pelve ou qualquer outro, conduta mesma, tá? Sempre preocupando como é que tá a clínica desse paciente. Imobilização e a clínica dele. Paciente baleado, né? A lesão é essa aqui mesmo, tá? Tem gente que acha que sangra, sangra, sangra até não poder mais. Nem sempre. Na maioria das vezes é isso aqui. Ó, a bordinha pretinha. E aí, o que que a gente tem que preocupar, né? Às vezes o paciente, ele tá só com isso daqui, tá falando, conversando. Mas é um paciente que precisa ficar de olho, tem que ser avaliado, colocar a avaliação de saturímetro nele e colocar um sorinho, tá? Começar a hidratar esse paciente, porque a gente não sabe qual é o trajeto, né? O slide aqui está dizendo que ele entra, às vezes ele pode sair, né? Entrou aqui e saiu do outro lado, entrou aqui e saiu aqui do ladinho, tanto faz. Mas ele pode ter uma trajetória aqui dentro, dependendo do tipo de projétil, ele pode bater num osso e afetar outros órgãos aqui dentro que a gente não viu, a gente só está vendo isso daqui, tá? Então, muito cuidado, bastante atenção a esse paciente, que ele pode agravar muito. Da mesma forma, paciente de facada, né? Sempre que é por tiro, paciente baleado, a gente diz que ele é uma vítima de PAF, perfuração por arma de fogo, tá? Vou botar aqui. Perfuração por arma de fogo. Ou se ele é por uma facada, um punhal, um estilete, sei lá, qualquer outra coisa, né? Aqui embaixo tem alguns exemplos também. A gente diz que é uma perfuração por arma branca, tá? E é assim mesmo, tá, gente? Ó, tiro, a gente fala PAF o tempo todo dentro do hospital também. PAF, PAF, PAF. Ouviu PAF, é algum baleado, tá? Perfuração por arma de fogo. E facada, né, ou outra coisa, é o PAB, perfuração por arma branca. Beleza? Show? Sempre avaliar o local de lesão, né, como que tá a clínica desse paciente e tudo mais. Aqui só para mostrar, né, um adulto atropelado, onde é mais, né, que ele se lesiona, é mais nas partes, né, de perna, né, quadril e perna, por causa da altura, a altura dele no carro, né, então é mais assim, da barriga para baixo, que é o local de trauma direto no atropelamento, e as lesões secundárias é quando esse corpo ele cai no chão, né? Ou vai bater com a cabeça, ou bate em outro local. É só para vocês saberem. Um carro atropelou um adulto. Geralmente é da barriga para baixo as primeiras lesões, e as outras, as secundárias, é quando cai no chão. Obstrução de vias aéreas, né? Já estamos quase chegando aqui no final. Deixa eu só ver. Vou falar bem rapidinho que ela pode ser leve ou grave, né? Ou parcial ou completa. Leve, o slide mesmo está falando. A vítima emite algum som, consegue falar, consegue gemer, sai alguma coisa.
E na grave não sai nada e a pessoa fica muito inquieta, já fica com cianose e desmaia, tá? Então, na leve tem algum som, a pessoa consegue emitir alguma coisa, tossir, alguma coisa sai. E na grave não sai nada e ela já começa a piorar rapidamente. Sinais de cianose e a pessoa acaba caindo, desmaiando. A manobra nós vamos fazer semana que vem, tá? Só para vocês verem. Show. Na gestante, ó, como é que faz. Beleza, ó, o braço também no mesmo, aliás, no local de compressão, a gente vai ver semana que vem. E só uma consideração. Se a vítima cair, né? Se eu estou tentando fazer aqui nela, estou tentando, e nada, ela desmaiou, aí a gente já tem que comprimir, né? Colocar ela deitada no chão e fazer a compressão lá no local de RCP, tá? E ventilar também. Então, a gente vai apertar esse externo dela aqui no chão, aperta, 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 e ventilar. A gente vai fazer uma RCP nessa vítima, se ele está em pé e desmaiou, tá? A gente vai começar uma, né, RCP nesse cara, tá? Nunca colocar o dedo dentro da boca, senão o dedo vai virar um outro corpo estranho, ok? Gente, que bom que pelo menos algumas pessoas voltaram, tá? Pra gente conversar um pouquinho. E que bom que vai ficar gravado, né? E eu gostaria que vocês dessem uma lida só, uma passada aqui, né, no que a gente viu, né, no slide 9, 10 e no 11, que é o das lesões, que aí a gente finaliza semana que vem, terça-feira, então, nossa prática, tá? Então, aí agora eu me despeço. Obrigada por terem voltado, obrigada mesmo, foi muito importante, tá? Que aí vocês já estavam aqui participando. E quem não pôde voltar, vai assistir a gravação, tá bom? Vejo vocês semana que vem, terça-feira, na faculdade. A gente vai terminar de alinhar pelo grupo, no WhatsApp, tá bom? Beijo, boa noite, obrigada mais uma vez por vocês terem voltado, Boa tá? noite, Helena. Valeu, boa noite. Beijo, beijo. Anotem as dúvidas, hein, pra gente conversar semana que vem. Beijo.